Graça e paz, meus amiguinhos, em nome de Jesus. Hoje nós estamos com outra visita aqui, muito especial. Quando não é visita, vai se tornar alguém que vai participar dos nossos encontros aqui, que é o senhor Jarbas. Ô pastor, tudo bem? Tudo bem, e você, senhor Jarbas? Tudo bom? Oh, que legal. Senhor Jarbas, eu queria, eu posso chamar você de irmão Jarbas? Pode, pastor, nós é tudo irmão aqui. É isso aí. Irmão Jarbas, quero fazer uma pergunta para você. Pode falar. Você já enfrentou um problema que não sabia como resolver? Pastor. Já enfrentei vários problemas que não sabia resolver, viu, pastor? É mesmo? Isso aí é normal na vida, né, pastor? É, né? Certo. Os problemas que acontecem, a gente geralmente tenta buscar ajuda, né, pastor? A gente sempre tenta buscar ajuda de alguém, não é verdade? Sim. Para nos ajudar. Sim. E se não tiver, quem vai ajudar, né, pastor? É verdade. Eu imagino mais ou menos que, com certeza, se é um problema muito grande, pastor, Deus pode nos ajudar. Certo. Glória a Deus, né? É verdade. Glória a Deus por isso. É verdade. E tudo que acontece com a gente precisa falar com Deus, né, pastor? Em oração, em buscar a Deus. Exatamente. E tudo que acontece com a gente, né, como você mesmo disse, principalmente os nossos amiguinhos que estão vendo de casa, a gente precisam saber que quando nós temos um problema, a gente busca ajuda dos pais, busca ajuda dos tios, dos professores da escola bíblica dominical também, do pastor, né? Isso, tem muita gente que a gente pode pedir ajuda, não é verdade? É verdade. Mas a principal ajuda eu acho que é Deus, né, pastor? Sim. Eu acho Ele que é o principal aí quando os problemas é pequenininho ou os problemas são grandes, a gente sempre tem e pode buscar a Deus, porque em Deus nós podemos confiar. É isso, não é verdade? pastor. É isso Na história mesmo. bíblica de hoje, pastor, nós iremos aprender que um homem, eu acho que ele estava com muito problema, estava mais problema que nós, viu, pastor? É, né? Estava ruim o negócio. O negócio estava fácil, não. Entendi. E esse homem, nós vamos aprender a história hoje, vai ser muito edificante para nossas vidas. Eu acho que eu sei quem é, o senhor deve saber também, né, pastor? Eu sei quem é, na verdade. O senhor sabe quem é, né? Eu sei quem é. Eu imagino quem seja. Mas vamos deixar para a história contar? O que é importante nessa história é que essa história fala sobre confiar em Deus. É isso aí. Né? Mas tem uma música também bonita que nós vamos Sim, cantar, né, pastor? a gente pode, quando a gente conhece a Deus, a gente descobre que Deus é um grande amigo, né? E que nele a gente pode confiar. É isso aí, pastor. Né? Acho que você Só em Jesus nós podemos confiar. Exatamente. Glória Então a Deus. vamos cantar. Vamos cantar? Vamos cantar. Conheci um grande amigo, nele a gente pode confiar. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Do início. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele
Amém? Deus, né, pastor? Vamos orar então? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui no nosso encontro com os nossos amigos e poder aprender um pouco mais de como é bom confiar no Senhor. Abençoa os nossos amiguinhos, abra os nossos corações e que nós possamos estar bastante atentos para a história de hoje. No nome de Jesus, amém. Amém, pastor. A Nandinha vai contar a história hoje, Jarbas. Gostei, Nandinha. Olá, vovô Astolfo, que saudades de você! Oi, pastor Wagner, que bom ouvir a voz de vocês! Oi, crianças, curiosos para mais uma história sobre o profeta Eliseu? Ah, eu também estou curiosa e sempre que eu conto essas histórias para vocês, eu também fico muito feliz e aprendo muito com essas histórias também. Mas eu quero começar a nossa história de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já ficaram doentes? Eu acho que sim, né? Todo mundo já ficou doente, já teve algum problema de saúde. Mas existem algumas doenças que deixam a gente de cama, com febre, e existe até algumas doenças que, se tiver no nosso corpo, passa para o corpo de outra pessoa também. Uma doença contagiosa. E o personagem da nossa história de hoje, ele estava com uma doença terrível que deixava ele muito triste e muito mal. Então, prestem muita atenção em tudo que eu vou falar aqui para vocês descobrirem quem é esse personagem que tinha essa doença. Hoje nós vamos conhecer um general. Olha que general bonito! Esse general, ele se chama Naamã. Ele era um general muito importante lá do exército da Síria. E o general era o cargo mais alto que existia no exército. Então ele era muito respeitado pelo rei da Síria e também pelos soldados. E Naamã era um homem também rico. Ele tinha boas condições financeiras. Mas Naamã estava muito triste, crianças. Sabe por quê? Porque era ele quem tinha essa doença. E ele tinha uma doença chamada lepra. Repara bem quantas feridas tem aqui no corpo de Naamã. E olha a carinha dele de tristeza. Ele estava muito triste porque ele tinha essa doença chamada lepra. E essa doença chamada lepra era uma doença contagiosa. Se alguém chegasse perto de Naamã, tocasse nele, pegava essa doença também. A lepra era uma doença que deixava o corpo cheio de feridas. As pessoas coçavam aquelas feridas para ver se dava algum alívio. E muitas vezes aquelas feridas, ficava machucada em todo o corpo. E Naamã era rico, por isso ele teve alguns privilégios, ele não precisou ficar isolado. Mas muitas pessoas que tinham lepra e eram pobres, eles eram expulsos da cidade, eles não podiam andar na rua livremente, porque eram considerados leprosos e as pessoas falavam: sai daqui, seu leproso, eu não quero pegar essa doença. Mas que tristeza! E sabe o que aconteceu? Teve um dia que Naamã e o exército da Síria invadiram Israel. E eles trouxeram lá de Israel algumas pessoas como escravas. E Naamã trouxe essa linda menininha como escrava lá de Israel. E Naamã trouxe essa menina para trabalhar na casa dele. Olha só como ela era linda. A Bíblia não conta o nome dessa menina. Só diz que ela era uma menina israelita. E essa menina, ao chegar na casa de Naamã, ela poderia ter ficado com muita raiva dele e da esposa. Puxa vida, eles tiraram ela da família dela, da cidade dela, do país, do lugar que ela morava, dos amigos dela. Mas ela viu a doença que Naamã tinha e ela ficou triste por vê-lo daquele jeito. Então teve um dia que ela foi e falou com a senhora, a esposa de Naamã, e disse: Senhora, eu conheço alguém que pode ajudar o senhor Naamã. É o profeta Eliseu. Ele é um homem de Deus e ele já fez muitos milagres em nome de Deus. Deus sempre usou a vida do profeta Eliseu.
E a esposa de Naamã ficou feliz ao ouvir aquilo. E logo ela foi conversar com Naamã e disse: olha, a menina aqui que trabalha na nossa casa, que é escrava, ela disse que tem um homem lá em Israel que pode ajudar você a ser curado dessa terrível doença. Então, Naamã ficou muito feliz em ouvir essa notícia. A mulher dele também ficou muito feliz. E Naamã foi conversar com o rei da Síria e dizer para ele se ele dava permissão para que Naamã fosse até Israel procurar o profeta Eliseu. E então Naamã falou com o rei da Síria e o rei da Síria enviou cartas para o rei de Israel. Mas quando o rei de Israel recebeu as cartas do rei da Síria, ele ficou apavorado, ficou desorientado. O que será que o rei da Síria quer fazer aqui? Enviar o comandante dele, o general, aqui? Será que eles estão tentando fazer outra guerra? E Eliseu soube desse pavor que o rei de Israel estava sentindo e conversou com ele. Acalme-se, vamos receber o general Naamã. Vamos receber, fique tranquilo, Deus está cuidando de nós. E então Naamã separou alguns dos seus soldados e com os seus cavalos, as suas carruagens foram até Israel. Então, quando chegou lá, Eliseu soube do problema de Naamã. Soube que Naamã tinha uma grave doença chamada lepra. E então, Naamã pediu que alguém fosse chamar Eliseu para Eliseu conversar com ele e finalmente curá-lo daquela terrível doença. Mas, crianças, o profeta Eliseu e o profeta Elias, eles tinham uma característica. Eles gostavam de provar a fé das pessoas. E sabe o que o profeta Eliseu fez? O profeta Eliseu pediu que o servo dele fosse falar com Naamã. Ele não foi pessoalmente falar com Naamã. E quando Naamã viu que o profeta Eliseu não tinha ido falar com ele, mas mandou o servo falar com ele, ele ficou enfurecido. Eu não acredito! O profeta Eliseu está brincando comigo? Como assim ele não veio falar comigo? Eu sou o general da Síria, sou um homem importante. E ele ficou muito bravo e ficou enfurecido. Mas o servo de Eliseu disse para Naamã: olha, eu vim aqui falar com você em nome do profeta Eliseu. Ele pediu que você mergulhasse dentro do Rio Jordão 7 vezes. E depois dessas 7 vezes você estaria curado. Não teria mais nenhuma lepra. Mas quando Naamã ouviu isso, ele ficou ainda com mais raiva e mais enfurecido. Como assim? Eu vou entrar no Rio Jordão, esse rio sujo, cheio de lama? O Rio Jordão ficava em Israel, mas ele não era um rio tão limpo. Ele tinha um pouco de lama, de sujeira, e Naamã então falou: eu poderia mergulhar nos rios lá da minha cidade. São rios limpos, com águas cristalinas, com certeza eu ficaria melhor. Mas os servos de Naamã, que amavam muito ele e respeitavam muito ele, disseram: Senhor, se o profeta Eliseu tivesse dado para o Senhor uma missão mais difícil do que essa, com certeza o Senhor obedeceria. Por que então o Senhor não obedece? É tão fácil, é só o Senhor ir lá, entrar no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Por que o Senhor não faz isso? Então Naamã pensou no que os servos dele, no que os soldados tinham dito e falou: tudo bem, eu estou muito chateado, eu estou com muita raiva, mas eu vou obedecer. Eu vou fazer isso que o profeta Eliseu pediu. Então Naamã, que estava com aquela doença terrível, a lepra tomando conta do seu corpo, decidiu obedecer. E então ele foi entrar lá no Rio Jordão. Ele entrou no Rio Jordão. Vamos contar quantas vezes ele entrou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora? Será que o milagre aconteceu? Será que Naamã vai sair curado desse rio sem nada mais no seu corpo? Vamos ver o que aconteceu com Naamã depois que ele mergulhou as 7 vezes no Rio Jordão. Olha só, crianças! Naamã foi curado. Não tinha mais nada no corpo dele.
toda aquela ferida, toda aquela doença havia saído. Naamã foi curado. Mais um milagre aconteceu. Ele não tinha mais lepra em seu corpo. Quem foi que curou Naamã, crianças? Foi Deus. Deus usou a vida do profeta Eliseu. Deus é quem dá poder para o profeta Eliseu. Deus é quem dá poder para o pastor da nossa igreja, para os líderes da nossa igreja. Deus, ele usa a vida das pessoas. Nós não podemos fazer nada sem Deus. E quando Naamã foi curado e viu que toda a lepra, que não tinha mais nada no seu corpo, ele reconheceu que só existia um único e verdadeiro Deus em toda a terra, que ele não poderia mais crer em deuses falsos, que o Deus de Israel, que é o nosso Deus, ele é o único e verdadeiro Deus. E Naamã ficou tão feliz, que ele ofereceu alguns presentes para o profeta Eliseu. Mas o profeta Eliseu não aceitou, porque ele não queria que Naamã pensasse que ele curou Naamã por algum interesse. Ele queria que Naamã e todo o povo da Síria soubesse que ele foi curado pelo poder de Deus, porque Deus amava Naamã e porque Deus cumpre as promessas dele. Deus disse que iria curar Naamã e ele então cumpriu a promessa. Então Naamã voltou lá para a Síria e contou para o rei da Síria tudo o que havia acontecido. E o rei da Síria e todo o povo da Síria ficaram maravilhados e admirados, porque Naamã, que tinha a lepra, agora estava curado. E ele tinha saúde de novo para continuar sendo um bom general e governando o exército da Síria. Que coisa linda, crianças! Deus, ele é um Deus que cura. Ele cura doenças, ele ressuscita pessoas mortas, ele faz aquilo que nós pedimos conforme a vontade dele. Ele não curou Naamã porque Naamã era bonzinho, porque Naamã merecia. Ele curou Naamã porque ele amava Naamã e porque ele havia prometido a Naamã. Deus cumpriu a promessa dele. E Naamã ficou tão feliz que ele testemunhou. Ele falou para o rei da Síria, ele falou para os soldados, falou para a família dele tudo o que Deus havia feito. E isso é o que Deus espera de mim e de você também. Deus, ele deseja que a gente fale dele para os nossos amigos da escola, para as pessoas da nossa família que ainda não conhecem sobre Jesus. Ele deseja que a gente fale dele nas nossas redes sociais. Então fale de Jesus, fale de Deus para todas as pessoas que você conhece. Fale de todas as coisas boas que ele fez na sua vida. E com certeza Deus ficará muito feliz. E aquela menina também, ela teve uma missão muito especial nessa história. Se ela não tivesse falado do profeta Eliseu para a esposa de Naamã, como é que Naamã iria conhecer o profeta Eliseu? Então Deus usou a vida daquela menina também, que era apenas uma criança, uma jovenzinha. Deus, ele usa a vida de quem ele quer, inclusive a vida das crianças também. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa história e aprendido com ela. Então, um beijo para vocês, crianças, e até a nossa próxima história. Tchau, tchau! Rapaz, eu estou impressionado como Naamã foi abençoado por Deus. É verdade. Mas nota-se algo muito importante, viu, Jarbas? Que Naamã, ele obedeceu exatamente o que o profeta de Deus mandou ele fazer. É verdade. Automaticamente ele estava obedecendo a Deus. Sim. O melhor que nós temos que fazer é obedecer a Deus. Né? Exatamente. E como a vida dele se encheu de alegria. A doença foi retirada, uma doença incurável, diga-se de passagem, e Deus, para ele, não foi como se fosse nada. Né? Para Deus é como se não fosse nada. Bastou uma palavra de Deus, ele obedeceu a palavra de Deus, ele foi contemplado por Deus e ele mudou a sua vida. Ele deixou de adorar os ídolos e começou a servir ao Deus vivo. Olha que algo impressionante. Tudo isso, vamos dizer, tudo isso porque ele observou a vida do profeta Eliseu, né?
E seguiu o exemplo do profeta Eliseu, sendo um homem humilde e que buscava Deus, e por isso ele foi abençoado. Agora, nota, senhor Jarbas, como é importante a gente ser exemplo, vivendo uma vida que agrada a Deus, e as pessoas vendo o nosso exemplo também vão buscar a Deus. É verdade, pastor. Né? E a gente acha que às vezes nossos problemas é tão grande que é um gigante, né, pastor? É verdade. Mas Deus vê o nosso problema igual a formiguinha. Exatamente. Né? E quando ele resolve, a gente confia nele, ele nos abençoará, e isso vai servir para nós, para a gente testemunhar para outros e outros também serem abençoados. É isso aí. Oh, glória a Deus! Glória a Deus. Muito boa essa lição Aleluia. de hoje. Vamos cantar então? Vamos cantar, pastor. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus, o seu nome é Jesus. Nele a gente pode confiar. Vamos orar então, encerrando e despedindo dos nossos amiguinhos? Vamos orar. Você ora, vovô? Estou confundindo você com o vovô, porque no outro encontro passado, o vovô Astolfo estava aí, mas agora é o Jarbas. O vovô Astolfo foi de novo. É verdade. Então vamos orar. Vamos orar, cansado. Vamos fechar os olhinhos e vamos orar. Ó Pai do céu, obrigado por esse dia, obrigado por nos abençoar e ter cuidado de nós. Abençoe todas as criancinhas, abençoe todos os adultos, que eles possam, Senhor Deus, sentir que seus problemas não são maiores que o nosso Deus, que Deus é maior que todos os nossos problemas. Que Deus possa abençoar todos e cada família. Senhor, obrigado por tudo. Que o Senhor possa nos abençoar, perdoar os nossos pecados e nos dar mais confiança em Ti. Amém. Te agradecemos por tudo, que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amiguinhos, compartilha, se inscreva e acione o sininho para que todos possam ouvir a nossa mensagem, tá bom? Tchau, tchau, criançada. Tchau, criançada. Seu Jarbas, até o nosso próximo encontro. Tchau, pastor. Tchau, tchau. Tchau, Pastor. criançada.